E aí, pessoal que nos acompanha aqui no canal Empreendedores do Campo, olha só, nos últimos dias um assunto tem rendido bastante discussões e eu inclusive fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre a questão do leite, né, da falta do leite que já começa a aparecer aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu abri uma caixinha de perguntas há 2 dias atrás no meu Instagram, pedindo para o pessoal lá dar a sua opinião, né? Por que que eles acham, quais motivos que levam o produtor a desistir da atividade do leite. E aí eu recebi várias respostas e algumas dessas respostas eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, tá? Uma das respostas aqui diz assim: muito trabalho para pouco lucro, né? Quem lida com leite sabe, e quem não lida talvez não sabe, né, que o leite é uma atividade sim bastante trabalhosa. Por quê? O produtor de leite, ele não só produz leite, né? Ele tem várias outras atividades que ele precisa fazer até chegar na ordenha, né? Então o produtor de leite, diferente, por exemplo, do produtor de grãos, ele tem que fazer toda a lavoura, né? Ele tem que produzir o grão, no caso quem produz, fazer a silagem, fazer a pastagem, né? Ter todo o manejo da lavoura, depois ele tem que passar para todo o manejo do gado, né? E depois ele ainda precisa fazer a questão, né, da ordenha do leite, de cuidar da limpeza, né, de fazer toda a gestão na propriedade. Então, isso dá muito trabalho e são várias etapas que o produtor tem que fazer, são várias coisas que ele tem que fazer, né? Diferente de quem, por exemplo, trabalha só com lavoura, que cuida da lavoura, colhe e vende, né? O produtor cuida da lavoura, tem que transformar aquilo que ele produz no leite e depois comercializar o leite, né? Quem trabalha com leite, eu sempre digo que ele faz o seguinte: ele transforma, né, o pasto, a silagem, ele agrega valor para vender depois o leite, né? Então ele está agregando valor ao produto dele. Só que isso dá muito trabalho. Claro, tem formas da gente reduzir isso tendo uma boa organização da propriedade, né? Ter uma propriedade organizada. Não estou falando de investimento em estrutura, estou falando de organização, né? Ter uma área de pasto organizada, piqueteada, com acesso à água, à sombra para os animais, né? Que você possa fazer a ordenha, liberar o gado e aí depois não se preocupar mais tanto com o gado, assim como eu tinha na época em que eu produzia leite. Então a gente consegue reduzir um pouco o trabalho do dia a dia, né? A gente consegue ter uma, uma diminuição. Não vai reduzir as atividades, mas vai reduzir o tempo, né, gasto, e também deixar isso uma forma mais fácil, menos trabalhosa. Outra resposta aqui foi a seguinte: falta de planejamento e organização, consequentemente muito trabalho e pouco retorno, né? Então, como eu disse antes, produtor que não tem tudo organizado e planejado, ele vai ter mais trabalho. E quando você não tem uma organização, acontecem várias coisas no meio que podem reduzir os teus lucros, né? Pode ter animais com maior quantidade de doença, né? Com menor produção, pode ter problemas ali no meio que vão acarretar você ter que fazer investimento para resolver problemas, né? Ou a tua produção não vai ser como ela poderia ser. Então, o planejamento e organização é fundamental. No curso que eu tenho de gestão financeira da produção de leite, eu tenho uma aula específica sobre planejamento da propriedade, ou seja, o produtor que quer crescer, quais os passos que ele tem que seguir para crescer, para não ter problemas no meio do caminho, né? Produtor que quer aumentar a produção, ele tem que fazer várias coisas antes para que ele consiga chegar no volume que ele quer, né, sem ter problemas ali na frente. Então ele tem que preparar a propriedade para depois chegar no objetivo dele. Então isso é planejamento. Temos outra aqui: custo elevado para produzir leite e baixo preço pago ao produtor. Essa é uma grande verdade, né? Hoje o custo de produção está muito alto, principalmente aquele produtor
que depende exclusivamente de fertilizantes, por exemplo, de fora da propriedade, né? Com o custo do adubo, da ureia hoje, para você manter um bom pasto, para você fazer uma boa silagem, né, esse custo tem se tornado bastante alto. Combustível também, né, serviço de máquina, consequentemente, tudo isso reflete no aumento do custo da produção. Imagina na época que eu tinha pastagem, né, eu chegava a utilizar mais de 30 sacos de adubo e ureia misturados por hectare de pasto ano, né, para ter uma boa produção, onde eu conseguia manter 25, 27 vacas em 3 hectares de pastagem piqueteada no verão, né, com pasto sobrando. Então, olha o custo que isso se transforma hoje, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, se baseando no custo de um saco de fertilizante a R$ 250, que é a média hoje do adubo ou da ureia. Então, eu gastava, no preço atual, né, em torno de R$ 7.500 por ano por hectare só em adubação. Então, esse custo ele ficou bastante elevado, né? Outra questão é o combustível, que eleva o custo do serviço para quem não tem o maquinário na propriedade. Então, isso está elevando o custo. Quem tem uma produção, por exemplo, de suínos ou aves dentro da propriedade, uma integração, né, ele consegue reduzir esse custo porque ele tem o adubo fertilizante praticamente todo na propriedade. Então, isso já ajuda o produtor na produção de leite. Aí, há um tempo atrás, entrou uma discussão, né, que, por exemplo, quem tem a criação de aves, aqui na minha região tem bastante, né, acaba vendendo o esterco do galinheiro, né, acaba contratando uma empresa que vai lá, compra esse esterco, paga geralmente menos do que o produtor paga pela serragem que ele coloca de volta. E aí eu questionei, tá, mas e por que o produtor não usa esse esterco na propriedade, né? Por que vender o esterco e comprar adubo? Aí entraram várias questões que teria até uma parte de legislação que não permite que o produtor use o esterco do aviário na propriedade, né? Então, até agora, nos próximos dias, vai ter um evento aqui no meu município que vai abordar esse assunto, né? Então, são coisas que é interessante a gente conhecer um pouco mais. Mas quem tem condição de ter uma segunda atividade que possa agregar no leite, como suínos ou aves, no caso, vai conseguir reduzir um pouco o custo de produção dele. Os demais insumos, sementes, por exemplo, né, eu não vi um aumento tão grande nos últimos anos, comparando com adubo, com combustível, né? Então, medicamentos também, eu acredito que o principal custo hoje seja questão de fertilizante. Outra resposta, querer produzir leite a qualquer custo, alto investimento. Essa é uma resposta muito interessante e vem de uma pessoa que trabalha com produção de leite a pasto, né? Então, muita gente quer produzir leite e não interessa qual custo é, né? Então, quando o produtor quer ter um volume grande de leite na propriedade e ele não tem uma preocupação base de pasto, né, vai trabalhar mais com silagem e com ração, isso vai aumentar o custo dele, ele vai precisar de altos investimentos, produtores investindo pesado, a gente viu há anos atrás, em estrutura, e hoje estão parando com a atividade, né? Como eu sempre digo, a estrutura ela é necessária, mas você tem que trabalhar com uma estrutura mínima que se adapte à tua produção. Então, a preocupação principal do produtor tem que ser o pasto, a comida para as vacas, né? O restante são acessórios, é o básico para fazer aquele serviço. Esse produtor que se preocupa primeiro em ter um bom alimento, né, ele vai conseguir ter uma redução do custo de produção. Hoje a ração está acima de R$ 2,50 o quilo, uma boa ração, né? E aí você imagina ter que trabalhar com leite à base de ração, né? O alto custo e o risco que você corre com isso. Já o produtor que tem um pasto bom, mesmo com a adubação mais alta, ele vai
diminuir o custo dele depois lá na frente com a ração, e ele vai correr um risco menor dentro da atividade. Então, produzir leite exige que o produtor invista principalmente em alimentação de qualidade para o seu gado. Outra resposta: manejo errado ocasionando falta de lucratividade. É o que a gente já comentou aí nas respostas anteriores, né? Quem faz manejo errado, ele tem problemas, ele tem, às vezes, retrabalhos na propriedade, e isso vai cada vez diminuindo mais a lucratividade dele. Então, quanto mais correto você fizer o manejo dos seus animais, melhor será o resultado da tua atividade. E uma outra resposta aqui: acredito que seja tristeza e desânimo, trabalha muito para ter pouco resultado, né? Com certeza o produtor ele acaba desanimando quando ele vê que o preço que ele recebe pelo produto dele, ele não cobre, né, o investimento, as despesas, e não sobra um dinheiro para ele continuar investindo. Então isso acaba desanimando o produtor, né? Quando ele recebe uma conta do leite e ele vai pagar as contas, né, em relação à produção, e nunca consegue sobrar dinheiro para que ele tenha uma qualidade de vida boa também, né, para que ele possa continuar investindo na propriedade, melhorando a propriedade dele ao longo dos anos. Então essa tristeza, esse desânimo, ele acaba atingindo, né, o produtor, e com o passar do tempo vai cansando também dentro dessa atividade. Então isso também é considerado um dos motivos principais. E aí tem outras coisas que eu colocaria que não foram citadas aqui, né? Que às vezes são poucos incentivos para o produtor de leite, né? Muita cobrança, né? Como eu já trabalhei em questão de qualidade do leite, compra do leite, então eu vi que muitas vezes a cobrança, né, que vem não por parte do laticínio, né, por parte do próprio governo, em cima da questão de qualidade, de organização, né, do produtor, né, isso também acaba às vezes desmotivando ele, né, porque é muita cobrança e é pouco incentivo. A gente, não sei se eu não conheço, talvez você que está assistindo o vídeo conhece algum projeto aí de governo, alguma coisa assim, que tenha um incentivo para a atividade do leite, né? São poucas coisas que tem, né? Às vezes poucos incentivos, alguma questão de subsídio de semente por parte de prefeitura, alguma coisa de sêmen, mas é pouca coisa. Claro, financiamento e coisa assim, mas algum outro tipo de incentivo é muito raro você ver. E aí são esse tipo de coisa que vai desmotivando um pouco esse produtor a continuar dentro da atividade, né? E aí tem a questão também da sucessão, né? A questão do jovem que não quer dar sequência à atividade, ou não tem ninguém na família para dar sequência. Isso eu vivi muito também nas propriedades, nas mais de 200 propriedades que eu atendia, que eu olhava assim e dizia 70% dessas propriedades em 5 anos não vão mais estar produzindo leite, né? Porque eram pessoas já de mais idade que estavam ali produzindo leite como um passatempo, né? Para ter alguma coisa para fazer, para usar aquilo que eles tinham, né? E que não queriam mais investir, não queriam mais gastar dinheiro na atividade, só iam produzindo até que não desse mais, né? Então essa é uma realidade muito presente nas propriedades, né? E isso há 2, 3 anos atrás, né? E hoje está começando a aparecer um pouco mais. Esse resultado está começando a aparecer. Então são vários assuntos, né, que levam a essa questão do que faz o produtor parar com a atividade. Mas é preocupante, né? A gente tem que começar a discutir isso, porque é uma das atividades que é a base de muitos municípios, né, do estado, do Brasil,
e que tem que começar a preocupar as entidades, né? Preocupar não só na questão de discutir, mas preocupar na questão de fazer alguma coisa prática, né? Para a gente conseguir talvez mudar essa realidade, né? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver uma outra opinião também, né, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo nos grupos e continue seguindo a gente nas redes sociais, porque a gente volta e meia abre algumas discussões e sempre é bom fazer esse tipo de troca de ideias.